Meus amores, nós vamos iniciar mais uma aula nossa. Hoje o nosso tema é organização da administração pública. Nós encerramos ato administrativo, lembrando que tem uma atividade de ato administrativo para ser realizado até dia 3 de maio, tá ok? Vocês precisam realizar essa atividade que está lá no encontro 5. Deixa eu confirmar aqui em que encontro que está a atividade avaliativa. Está no encontro 5, em aula. Gente, lembrando que é uma atividade que vale 600 pontos para o segundo bimestre. E você só tem uma tentativa. São 30 assertivas V ou F. Então, na hora que você se dispor a fazer essa atividade, faça com o tempo. Somente sobre atos administrativos, tá? Essa já é uma avaliação do segundo bimestre. Eu não tenho como enviar essa avaliação sem ser pelo portal. Pois bem, agora sobre o primeiro bimestre. Vocês têm a avaliação que vocês fizeram, o prazo já encerrou. Ainda não consegui tirar o relatório, porque eu estou sem impressora. Por isso que eu ainda não lancei a nota, tá? Vai dificultar muito se eu não imprimir o relatório. Então, amanhã acho que minha impressora já está ok. Eu vou imprimir o relatório e aí já lanço a nota de vocês. Acredito que amanhã já esteja tudo no portal, com a graça de Deus, tá? Quem tiver algum problema após eu lançar e fechar tudo as notas do primeiro bimestre, entre em contato comigo, tá ok? Agora, do segundo bimestre já tem atos administrativos, que nós encerramos atos administrativos. E agora nós vamos falar de organização da administração pública. Bem provavelmente, nós vamos ter 2 encontros para falar de organização da administração pública. Eu peço que vocês acessem lá o encontro 1 em aula e vocês vão ver lá anotações de aula. Lá nas anotações de aula tem umas tabelinhas que eu coloco todas as atividades que vocês têm que fazer, ou que vocês já fizeram, para você não se perder, saber onde que está a atividade, tá? Então, assim que eu encerrar a organização da administração pública, eu vou publicar uma atividade sobre esse assunto que vale nota parcial. Onde que eu vou publicar? Lá no encontro 6. Então, na nossa próxima aula, eu devo já avisar e conversar sobre essa atividade avaliativa, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a organização da administração pública. Também vou fazer uma aula mais rápida. Nossa aula, ela vai ter uma duração mais curta, não tenho nenhum compromisso, não tenho para onde ir, mas o meu problema está com a internet. Hoje de manhã a minha internet oscilou muito e prejudicou um pouco a gravação. Então, nós vamos fazer aqui uma aula mais rápida, aí eu quero manter o padrão de 1 hora e ver se não vai acontecer nada. Se não acontecer nada, beleza, tá? Mas eu vou avisando vocês aqui, como que minha internet toda hora tá mandando um aviso aqui que tá com sinal baixo, sei lá, eu não lembro. Eu sei que aparece um sinalzinho aqui dizendo, principalmente quando eu coloco no modo de tela do computador, aparece essa mensagem, tá? Então eu peço desculpa para vocês, mas eu teria que marcar esse encontro de qualquer forma. Nós temos muito conteúdo para poder ministrar e a gente não pode perder tempo. O que eu posso dizer para vocês? Eu tento o máximo da qualidade no assunto. Direito administrativo não é das matérias mais agradáveis, mas ela é muito necessária. O conteúdo que vocês viram até agora, desde princípios, poderes da administração pública, atos administrativos e organização da administração pública, eu afirmo para você, não importa o concurso que você vai fazer, não importa em qual área, prestou concurso para trabalhar para o Estado, nível superior, esses conteúdos, esses 4 tópicos, eles vão cair no seu concurso, são os que mais caem. Depois dessa aula, os próximos assuntos, aí sim, depende para qual área você está fazendo, que será cobrado o conteúdo. Mas esses 4 que a gente vai finalizar hoje na próxima aula, esses 4 tópicos, princípios, poderes da administração pública, atos administrativos e organização, eles caem em qualquer concurso de nível superior, ele vai ser cobrado, tá?
Então, é interessante você prestar atenção. Já estamos aqui mesmo, você vai ter que fazer a sua atividade avaliativa, então, dedique-se um pouco para essa aula. E vamos lá, o material que a gente vai trabalhar hoje é um mapa esquemático, vou mostrar para vocês aqui, é esse mapa esquemático aqui, ó. Espera aí. Eu vou trabalhar esse quadro esquemático aqui com vocês, tá? Então, é importante que vocês tenham esse quadro esquemático em mãos, prestem atenção na minha explicação, que depois eu vou, se você precisar anotar, eu vou avisar você, porque todas as informações, elas estão ali para vocês no mapa esquemático. Fora esse mapa esquemático, tem um outro. Se você for lá no Encontro 7, tem mais material ainda. Esse conteúdo também é um conteúdo extenso, a gente não vai conseguir abordar tudo, mas a minha missão é te dar uma boa noção de compreensão de organização da administração pública, tá? Então, agora eu quero que você só preste atenção no que eu estou falando, não anote nada. Quando for para anotar, eu aviso você, tá bom? Então, vamos lá. E avisando também que eu estou gravando essa aula, e essa aula eu vou disponibilizar ao final, lá no Encontro 1, em aula, para vocês poderem assistir novamente. Se tiver dúvidas, gente, manda para mim as suas dúvidas, que eu vou ler, e depois, na próxima aula, antes de iniciar a próxima aula, eu vou e faço um comentário acerca das suas dúvidas, se eu entender que é uma dúvida pertinente, interessante, que é importante compartilhar com todos, eu vou passar para o grupo inteiro. Se eu ver que é uma dúvida bem específica sua, eu tiro a tua dúvida ali mesmo no WhatsApp, tá? Mas sem problema nenhum, pode questionar. Olha só, vocês já devem ter estudado Teoria Geral do Direito Constitucional. Acredito que sim. Se não estudou, nós vamos conversar sobre isso agora. E não estudaram comigo. Eu iria ter gostado de ter dado aula de Teoria Geral do Direito Constitucional para vocês. Para alguns eu sei que tiveram, e eu tenho certeza que aprenderam. Mas olha só, por que eu estou falando isso? Quando a gente estuda Direito Constitucional, nós aprendemos que nós temos a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é o nosso Estado. O nosso Estado que detém soberania, né? O nosso Estado ele é composto por povo, território e soberania. Então, o que é soberania? Soberania significa que não existe nenhum poder acima desse Estado, da nossa República Federativa do Brasil. Então, ele é soberano, ele é totalmente independente. Quem representa o nosso Estado externamente é o nosso presidente da República na condição de chefe de Estado. Vocês vão ver que o presidencialismo é uma característica marcante nossa aqui no Brasil. Então, o nosso presidente da República, ele é chefe de Estado e representa o nosso Estado, República Federativa do Brasil, externamente. E a soberania é o poder máximo, o poder supremo. Beleza. Só que isso não é matéria nossa do direito administrativo, porque no direito administrativo nós vamos estudar administração pública. Por que eu estou falando isso? Isso é conteúdo constitucional, de direito internacional. Internamente, a nossa República Federativa do Brasil, ela faz uma divisão do seu poder político. Ela faz uma divisão do poder político, do exercício do poder político em poder legislativo, executivo e judiciário. Ok, só que se a gente parar para pensar, a nossa República Federativa do Brasil, um dos seus elementos é o território. O nosso território, ele é muito extenso, gente, ele é muito extenso. E aí a nossa Constituição, ela decidiu, a Constituição do nosso Estado, pegar esse poder, além de dividir esse poder, decidiu fracionar o exercício em várias competências. E aí ele criou os entes federativos, ou os entes políticos, que são eles: União, Estado, Distrito Federal, município. São esses quatro. Então, nós temos 4 entes federativos que foram criados para poder dividir
o exercício do poder político internamente para facilitar a gestão pública e a gerência desse Estado, a governabilidade desse Estado. Então, do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário, o que interessa para nós? Interessa a função de administrar, movimentar a máquina administrativa. Para nós, o poder legislativo, editar leis, fazer lei, não é nosso objeto de estudo. Isso aí fica para o direito constitucional quando vocês forem estudar processo legislativo. Nós também não vamos atuar e estudar sobre o poder judiciário quanto a forma de trabalhar do poder judiciário, porque isso vocês estudam em processo civil, processo penal. No direito administrativo, nós vamos estudar a função de administrar, de governança, tá? Então, a gente tem um olhar, um enfoque muito grande em cima de quem? Do poder executivo. Então, a gente não estuda o legislativo e nem o judiciário, professor. Estudamos, sim. Tudo que nós estudamos, de certa forma, também se aplica ao judiciário e ao poder legislativo, quando eles estão na sua função de administrar. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Então, assim, o poder legislativo, quando vai contratar servidor, nos interessa. O poder legislativo, quando ele vai gerir a máquina pública através da mesa diretora, ele precisa pagar conta de água, luz, pagar servidores, ele tem suas despesas, tem que comprar as máscaras, né? Tem que economizar agora nesse momento tão difícil. Interessa para nós, sim, do direito administrativo, porque eles estão na sua função atípica de administrar. Poder judiciário vai interessar também, porque o judiciário, ele paga a conta de luz, ele paga, faz a gerência do seu pessoal, de horário de atendimento, isso interessa ao direito administrativo, porque ele está na sua função de administrar. Por que eu estou falando isso? Porque nós estudamos, e tudo que a gente estuda aplica à União, ao Estado, ao município, ao Distrito Federal, na sua função de administrar. Então que o nosso tema é organização da administração pública. Como que esses entes, eles se organizam na sua função de administrar? Como que está organizado isso daí? É o que nós vamos estudar hoje. Essa é a nossa meta, entender esses entes políticos na sua função de administrar. Então, o artigo 18 da Constituição Federal, ele diz que esses entes políticos, esses entes federados, essas pessoas jurídicas de direito público interno. Por que não externo, professora? Porque externo é a República Federativa do Brasil. Tá? Internamente, ela é fracionada em 4 entes. Esses 4 entes, que são pessoas jurídicas de direito público interno, eles foram conferidos a eles, pela Constituição de 1988, autonomia, soberania, quem tem a República Federativa do Brasil. Esses entes, eles foram dotados, lá no artigo 18 da Constituição Federal, de autonomia. Autonomia para quê, professora? Para fazer suas leis, porque todos eles ganharam ali uma parcela do poder político, que é o poder legislativo. Autonomia para administrar, para se organizar financeiramente, cuidar do seu orçamento. Então, o artigo 18 conferiu autonomia de forma igualitária para todos. Aí o artigo 19, artigo 20... e vai até o artigo 35 para frente e diante, vai apresentar as competências de cada um desses entes. E por que a República Federativa do Brasil fez isso na sua Constituição? Porque o nosso espaço territorial, gente, ele é muito grande. Então, fazer a prestação jurisdicional, administrar um Estado, e quando eu falo Estado, eu estou falando em nível de nação, de país, tão grande, é preciso fracionar algumas competências para poder facilitar, principalmente as políticas públicas, porque a saúde
no estado do Mato Grosso, a saúde no Rio Grande do Sul, que tem um clima totalmente diferenciado, não é a mesma situação, a mesma condição de clima do que no Nordeste, do que no Norte. Cada um tem uma vegetação, um clima, tem suas particularidades de desenvolvimento. Algumas regiões são mais desenvolvidas economicamente, outras menos, outras são mais populosas. Minas Gerais, em relação a Minas Gerais, para vocês terem uma ideia, tem mais de 800 municípios. O estado de Mato Grosso não chega a 200, olha a diferença. Então, há necessidade de distribuir a competência de administrar de forma igualitária. Então, a gente já aprendeu que a nossa organização administrativa na Constituição Federal, ela criou internamente grave bem essa frase, 4 entes políticos, entes federados, pessoas jurídicas de direito público interno, são sinônimos, tá? União, Estado, Município e Distrito Federal. Agora eu vou chamar vocês para a gente ir lá no mapa esquemático e visualizar toda essa explicação que eu passei para vocês de uma forma mais didática. Por isso eu disse que não precisa anotar. Olha aqui o que eu expliquei para vocês. Organização da administração pública. Nós somos uma república federativa, é uma união indissolúvel. O poder político central é exercido pela República Federativa do Brasil, pessoa jurídica de direito público externo. Aqui, se você quiser, você pode puxar uma setinha e escrever. Quem representa a República Federativa do Brasil é o chefe de Estado. Quem que é o chefe de Estado? Presidente. Internamente, nós temos aqui as entidades, pessoa jurídica de direito público interno. Essas entidades, pela Constituição Federal do artigo 18, elas ganharam o quê? Autonomia, poder de autodeterminação. Elas podem organizar, e não há hierarquia entre elas, as suas leis, se organizar administrativamente e financeiramente. E aí a gente desce aqui, ó. Nós chamamos, e aí eu quero que você anota, que são sinônimos. Pessoa jurídica de direito público interno, ente federado, ente político, administração pública direta e administração pública centralizada, tudo com letra maiúscula. Por quê? Porque essas expressões são sinônimos. É quando eu quero fazer referência ao Estado, à União, ao município ou ao Distrito Federal. Eu posso chamar o Distrito Federal de administração direta ou centralizada? Pode. Posso chamar a União de ente federado? Sim, são nomenclaturas. Por quê? Porque o exercício da atividade de administrar do Estado é exercido diretamente pelos entes federados. Por isso que nós utilizamos a expressão administração direta dessas entidades políticas. E também eu os chamo de administração pública centralizada, porque esses entes que foram criados com previsão lá na Constituição, são eles que centralizam todas as competências. Quais competências, professor? Todo o poder legislativo, executivo e judiciário em suas mãos, está centralizado em suas mãos. Então, a gente entendeu como que a Constituição Federal, ela organiza a sua estrutura administrativa. Eu estou falando pausadamente, porque a diferença que eu vou começar agora é uma diferença que não cai, despenca em concurso. E por uma bobagem, você erra 2, 3 questões de um mesmo curso, e aí você fica para trás porque você não prestou atenção, ou no exame de ordem, ou até mesmo, olha só, no seu dia a dia, para você compreender, né? Compreender como que funcionam as nomenclaturas estatais, quando nós vamos tratar do direito administrativo. Então, se eu perguntar para vocês, quem são aqueles classificados como administração direta ou administração centralizada?
Opa, professora, são os entes federados ou os entes políticos, União, Estado, município e Distrito Federal. Você pode utilizar isso tudo como sinônimo, tá ok? E é assim que a Constituição Federal organizou a competência que nos interessa, que é a de administrar. Ocorre que, vamos raciocinar, a Constituição Federal autorizou que esses entes, eles se organizem administrativamente. Ok. Então, eles podem editar leis e organizar da melhor forma possível. Sim, eles podem, sim. Então, olha só, o que acontece? Acontece que os municípios, eles também crescem. O Estado, ele também cresce, ele cresce financeiramente, aumenta a população, aumenta a prestação de serviços e é uma administração pública centralizada. Então, eu vou pegar o exemplo, o município de Rondonópolis. Então, o município, esse exemplo que eu vou pegar vale tanto para a União, Estado ou qualquer outro município do nosso país. Imagine Rondonópolis. Rondonópolis emancipou em 1953, população bem pequena, era bem concentrada, e a gente tem a figura do prefeito. Nós sabemos que o município, pela Constituição, ele tem a autonomia de se organizar administrativamente. Opa, tranquilo? Tranquilo. Então, acontece que o nosso município, ele começa a crescer. E aí o prefeito, ele observa que está aumentando o número da população e alguns serviços ele gostaria de dar mais autonomia, dar mais liberdade, porque pelo poder hierárquico ele é a autoridade máxima. É ele quem decide tudo das suas secretarias. Mas alguns serviços, eles são especiais que merecem uma dedicação maior. Ele gostaria de ter um grupo especialista e qualificado para desenvolver essa prestação de serviço. Então, ele entende que ele gostaria de dar mais autonomia para essa prestação de serviço, para a organização desse serviço. O que ele faz? Ele decide criar um outro ente administrativo para poder auxiliar. Por exemplo, ele começa a observar que o serviço, a população está crescendo, que o serviço de rede e esgoto, ele gostaria que fosse prestado por um grupo especial que se dedicasse inteiramente a esse tipo de serviço. O que ele fez? Ele foi lá e criou o Sanear. Ele criou uma entidade nova, criador e a sua criatura, né? Eu sempre uso essa expressão. Ele vai lá e cria o Sanear. Para quê? Para o Sanear prestar serviço somente de serviços de água e esgoto, somente, não cuidar de mais nada. E ele dá mais autonomia. O que é dar mais autonomia? É igual uma mãe que se vê diante de um filho de 18 anos. Olha, de agora em diante é por sua conta. Eu criei, eu eduquei, agora é por sua conta. Né? Eu não consigo mais exercer um poder de mando sobre você, mas eu ainda continuo te fiscalizando. E assim, o município de Rondonópolis, ele fez, olha só, o serviço de água e esgoto merece um tratamento melhor, eu vou dar mais autonomia, perdi o poder de mando, mas eu continuo fiscalizando. Então, ele criou. Depois, o nosso município percebeu que a quantidade de servidores efetivos aumentou e está aumentando cada vez mais, e tem a previdência própria, que ele tem que cuidar. Só que ele acha que merece um cuidado maior. Então, ele decide também emancipar, ele decide criar também uma entidade só para poder cuidar desse serviço da Previdência. Aí nasce aqui em Rondonópolis o INPRO, o Instituto de Previdência Própria do município de Rondonópolis. Beleza, é a mesma coisa, deu autonomia, olha, eu não vou ter poder de mando, poder hierárquico, vocês não vão ser subordinados a mim, mas eu estou de olho, eu vou poder fiscalizar, porque vocês ainda estão vinculados ao município que foi quem criou vocês. E aí, de repente, ele também observa que a prestação de serviço
de manutenção de infraestrutura, de asfalto, das avenidas, elas necessitam também de uma atenção melhor. E aí ele cria a RODER. O que eu estou querendo dizer com isso? Que esses institutos, eles deixam de ser secretarias vinculadas ao município, em que os secretários estão subordinados ao prefeito para ganhar mais autonomia, e eles saem desse poder hierárquico, têm mais autonomia para administrar, e ocorre que nasce uma entidade nova. Então, esse exemplo vale para, por exemplo, a União. O que a União fez já lá na década de 60, gente? Já na década de 60, a União, que a gente fala que é o nosso, o nosso ente federal, não estadual, a União, ela observou, por exemplo, que ela queria o serviço de previdência muito complexo. Então, ela não queria que o serviço da previdência fosse um ministério dela. Então, ela decidiu criar uma entidade para cuidar só da previdência. Nasceu quem? O INSS. Existe a atividade econômica, que é os serviços bancários, de empréstimo, né? Toda a movimentação bancária. Então, a União entendeu que esse tipo de serviço também, ela não queria que fosse um ministério subordinado ao presidente da República. O que o Poder Executivo decidiu? Criar bancos. Então, nós temos Caixa Econômica, nós temos Banco do Brasil. Ela entendeu, por exemplo, que os serviços de correios, de correspondência, de entrega, esse tipo de serviço, era um serviço tão importante que não deveria ser um ministério. Ela queria dar mais autonomia. Nascem quem? Os Correios. A educação superior, que também é uma função do Estado, é tão importante que, em vez de ser um Ministério de Educação Superior, que ia cuidar de todas as universidades do país, decidiu dar mais autonomia e criar um ente e dar mais independência de administrar desse ente. Esse ente perde o vínculo, a subordinação hierárquica e ganha mais autonomia. Aí nós temos as universidades públicas. Então, na organização administrativa, é possível que um ente político, uma administração direta, uma administração centralizada, um ente federado, tudo isso é sinônimo. Como a Constituição deu autonomia para ele se organizar, que ele possa criar outro ente, fazer nascer uma outra pessoa jurídica que vai ter autonomia e vai pegar uma parcelinha desse serviço que pertence ao município, ao Estado, à União, para poder executar. Aí nasce o que nós chamamos de ente administrativo. Nasce o que nós chamamos de administração indireta, administração descentralizada. E vamos lá para o nosso mapa esquemático para vocês entenderem bem essa divisão. Olha aqui no nosso mapa esquemático, deixa eu ver aqui. Aqui. Então, olha só, essa administração pública aqui direta, centralizada, administração pública direta, que é a União, o Estado, o Distrito Federal e o município, em virtude dessa autonomia aqui, eles podem criar, eles podem descentralizar algumas atividades e criar o que nós chamamos de entidades administrativas. Olha a diferença. Ele pode criar entidades administrativas, não são entidades políticas. Entidades políticas são só essas 4. E são esses 4 que podem criar atividades administrativas, que são chamadas também de administração pública indireta. Para quê? Para poder exercer serviço, desenvolver alguma função do Estado com especialidade. Por isso que nós chamamos de princípio da especialidade. Por quê? Porque quando eu crio essa entidade administrativa, eu preciso indicar na lei
que atividade esse ente vai desenvolver. Eu não posso, por exemplo, município daqui de Rondonópolis, falar assim, olha, eu vou criar uma entidade administrativa que vai cuidar da saúde, da educação e da infraestrutura. Não pode, aí não é princípio da especialidade. Quando você for criar uma entidade administrativa com autonomia, você tem que dizer especificamente para que ela serve. Isso se chama princípio da especialidade. E isso vem atender aquele princípio constitucional que está lá no artigo 37, que é o princípio da eficiência. Eu quero um serviço mais eficiente, então eu vou criar uma entidade para cuidar especificamente desse assunto, dessa atividade, dessa prestação de serviço. Por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que uma é sociedade de economia mista e outra é empresa pública, eles só cuidam da atividade econômica voltada para a atividade bancária. Ele não vai cuidar da exploração do petróleo, porque para isso foi criada uma outra entidade administrativa, que é a Petrobras. Ok? Tudo bem até aqui? Então, assim, eu tenho 4 entes políticos: União, Estado, Distrito Federal e município. Esses 4 entes políticos ou entes federados, eles podem, dada a autonomia que a Constituição deu lá no artigo 18, criar por lei mais 4 entes. Quais são esses entes, professores? São só 4. Eles podem criar autarquias, fundações públicas, podem criar empresas públicas e sociedade de economia mista. Quando eles criam esses 4 entes administrativos, eles tiram de si a função de administrar e passam para essas entidades, que agora são pessoas jurídicas de direito público interno, que gozam de autonomia. E elas vão gerir o seu bem, vão gerir a sua atividade, sem estar subordinada ao prefeito, ao governador ou ao presidente da República, todos eles como chefe de governo do Poder Executivo. Tudo bem? Então, quando ocorre de uma administração direta, ela tirar uma atividade, uma prestação de serviço sua e criar por lei um outro ente, uma outra pessoa jurídica, a gente chama isso de descentralização. Administração pública descentralizada ou administração pública indireta. Quais são elas? A autarquia, fundação pública e sociedade de economia mista. Pois bem, e todas elas, professora, o município pode criar qualquer uma? Depende de qual atividade que o município vai querer dar autonomia. Se for uma atividade econômica, vai ter que criar uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. Se for os demais prestação de serviço, aí ele pode criar uma autarquia ou uma fundação pública. Aí vai depender do que o município, o Estado, a União ou o Distrito Federal, eles vão querer com isso daí. Então, basicamente, nós temos hoje, de organização da administração pública, 8 possibilidades de pessoas jurídicas de direito público interno. 4 conferido pela Constituição Federal, que é o município, o Distrito Federal, o Estado e a União. Esses são entes políticos. E são eles que têm autonomia de poder criar mais 4 tipos: autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista ou empresa pública. Quando se cria esses 4 entes dentro dessa possibilidade, vamos imaginar assim, o diretor máximo, a autoridade máxima dessas entidades administrativas, dessa administração indireta, ele não está mais, gente, subordinado ao prefeito, ao governador ou ao presidente da República. Mas espera aí, professora, eu já vi que quem indica esses nomes não são os próprios. Sim, eles têm o poder de indicar, porque eles representam o ente que criou,
Então, ele tem o poder de indicar, vai ser sabatinado pelo Senado, pela Assembleia, pela Câmara Municipal, de acordo com o que está na lei, mas a partir do momento que ele toma posse no cargo, ele ganha uma autonomia. Muitos deles ganham até uma estabilidade provisória. Ou seja, a partir desse momento, quem manda ali naquele ente e é a autoridade máxima é aquele diretor-geral, aquele presidente que está ali, da autoridade máxima daquela administração pública direta. Poxa, mas e aí, se o prefeito aqui, por exemplo, do município de Rondonópolis, ele achar que o presidente do INPRO ou da CODERRA, a professora do Sanear, não serve mais, ou diretor-geral, não sei qual é a nomenclatura, ele pode simplesmente tirar? Não. Normalmente, a lei prevê que ele só vai poder tirar, exonerar, se ele não estiver satisfeito, se essa pessoa vir a cometer uma falta grave, essa pessoa não quiser mais, porque ele perdeu o poder hierárquico, o poder de mando em cima daquela autoridade máxima. Aquela autoridade máxima ali que vai gerir da melhor forma, porque aquele ente, ele detém autonomia. Olha só que é diferente, aqui no nosso exemplo do município, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Trânsito. Secretaria de Trânsito não é uma administração pública direta, administração pública indireta, não é um ente, ela é apenas um órgão do município. Então, tudo aquilo que pertence ao município na função de administrar, o poder executivo é quem vai gerir aquilo ali, a autoridade máxima é o prefeito. Então, o prefeito, ele tem poder de mando, ele exerce o poder hierárquico. Se hoje ele não acordar satisfeito com o secretário de saúde, ele pode muito bem exonerar, ele pode avocar competências, lembra? Ele pode delegar, que é diferente o tratamento com o diretor-geral ou o presidente da CODER, do Sanear, vai ser diferente essa relação. Por quê? Porque a Secretaria de Saúde não é um ente administrativo, é um órgão do município. E aí eu quero chamar atenção para vocês sobre a teoria do órgão. E aí eu vou pedir para vocês fazerem uma anotação aí. Vocês vão puxar uma setinha e vão escrever assim: a administração pública indireta é diferente de administração pública direta, que é diferente de órgão. Eu posso chamar o município de Rondonópolis de órgão? Ah, esse órgão. Não. Eu posso chamar o município de administração pública direta? Pode. Ente federado? Pode. Posso chamar o município de administração pública centralizada? Pode. Pessoa jurídica de direito público interno? Pode. Posso chamar de órgão? Não. Você não pode. Porque, olha só, o que é órgão, professora? Porque eu falo assim, o órgão público é muito burocrático. Quando você usa a expressão órgão, órgão é a nomenclatura do direito administrativo, para eu identificar células, repartições dos entes, tanto da administração direta quanto da administração indireta. Antonieta, a professora Antonieta, ela é uma pessoa. E a pessoa Antonieta, o seu todo é formado por vários órgãos. Eu tenho o meu coração, eu tenho o meu pulmão, eu tenho minha pele, eu tenho o meu cérebro, eu tenho tudo aqui, né? Todas as partes do meu corpo que formam toda a Antonieta. Da mesma forma, é o ente político município. Ele também tem os seus órgãos. O quê? A prefeitura é um órgão, a Secretaria de Saúde é um órgão, a Secretaria de Educação é um órgão, tá? Aí eu tenho ali a Procuradoria Jurídica, é um órgão do município, ou seja, todos eles em conjunto, não importa se estão no mesmo espaço ou não, formam o que a gente chama de administração pública direta, formam o município de Rondonópolis. O Sanear é um órgão? Não, professor, o Sanear ele não é um órgão, o Sanear é uma pessoa jurídica de direito público interno que ganhou autonomia. Mas o Sanear, que é uma administração pública indireta, ela possui
ali órgão, essa autarquia possui um órgão? Sim, ela possui vários órgãos. Lá deve ter o departamento de religação de água, departamento de reclamação, departamento técnico, departamento de tratamento de água, departamento de engenharia. Então, todos esses departamentos, coordenadoria, juntos, todos esses órgãos, junto formam a pessoa jurídica de direito público interno, a administração indireta, chamada SANEAR. Vocês estão compreendendo? Porque isso se chama teoria do órgão. Eu não posso confundir, porque imagine só, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma discussão com o Newton, uma discussão feia. Xinguei o Newton todo, e Newton não gostou. Newton vai ingressar uma ação contra quem? Contra a pessoa Antonieta. Ele não vai entrar com uma ação contra o meu órgão, ó, professora, eu vou entrar com ação contra o coração da professora Antonieta. Não, ele vai entrar com ação contra a pessoa Antonieta Araújo. Ah, isso é óbvio, professora. Então, deve ser óbvio também com a pessoa município, pessoa jurídica de direito público interno. Se você vai até a Secretaria de Educação, que é um órgão do município, e ali você tem uma discussão e um servidor te desacata, em abuso o secretário, em abuso de autoridade ou o prefeito, você vai ingressar com uma ação contra a prefeitura do município, Prefeitura Municipal de Rondonópolis, contra a Secretaria de Educação? Não, porque é um órgão. É a mesma coisa de você querer entrar com ação contra o meu coração. Você vai ingressar com ação contra a pessoa município de Rondonópolis. Todos eles têm CNPJ, assim como eu tenho o meu CPF, tá? Parece óbvio, não é? Parece. Então, eu vou deixar aqui um minutinho de reflexão para vocês o seguinte. Imagine assim, que você, um servidor da Câmara Municipal, aqui, ou da Assembleia Legislativa, ou do Senado, ou um servidor ali do fórum aqui da comarca de Rondonópolis te procura e fala o seguinte: olha, eu tenho uns direitos aí que não estão me pagando. Eu quero ingressar com uma ação na justiça e quero receber esses valores. Eu pergunto para você, Câmara Municipal e Assembleia, você vai ingressar com uma ação contra quem? Quem vai ser a parte contrária? Quem que você na condição de advogado, demandar? Contra quem você vai demandar? Então, a pergunta que eu quero fazer, na verdade, é o seguinte: Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, vocês classificam eles como administração pública direta ou administração pública indireta? Como que vocês classificam e enquadram uma Câmara Municipal, por exemplo, a nossa Câmara Municipal de Rondonópolis? Eu vou ingressar com ação contra a Câmara Municipal de Rondonópolis, porque eu entendo, professor, que a Câmara Municipal de Rondonópolis é um ente administrativo, é uma administração pública indireta. Professor, eu vou entrar contra a Câmara Municipal de Rondonópolis porque eu entendo que é uma administração direta, é um ente político. E aí? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi várias ações de advogados que eles ingressam contra Câmara Municipal, Câmara, Poder Legislativo do município de Rondonópolis ou Câmara Municipal de Rondonópolis, CNPJ tal. Amores, está errado. Sabe por quê? Porque Câmara Municipal é um órgão. É um órgão do município de Rondonópolis que ficou com a função de legislar. Então, se tiver um entrave com a Câmara Municipal, a ação tem que ser contra o município de Rondonópolis. Essa é a regra. Tem algumas exceções que nós não vamos discutir aqui. Tanto que quem vai cuidar da ação é o procurador jurídico do município de Rondonópolis, não vai ser o procurador lá da Câmara Municipal. Se você tiver um entrave com a Assembleia Legislativa é um órgão do Estado de Mato Grosso. Então, você não pode entrar com uma ação contra a Assembleia, você vai ingressar, essa é a regra, tem exceções, tá? Você vai ingressar com uma ação contra o Estado de Mato Grosso,
porque a Assembleia é um órgão. Assim como aquele servidor que te procurou, ele quer ingressar com uma ação, ele é um analista judiciário, você não vai entrar com ação contra o Poder Judiciário, porque aquele fórum, aquela comarca aqui, esse fórum que nós temos ali, por exemplo, na Rua Rio Branco, é um órgão que pertence ao Estado de Mato Grosso, que ficou com as competências do Poder Judiciário Estadual. Então, você vai ingressar com uma ação contra uma pessoa, e é contra o Estado. Lembrando que, olha só, eu só tenho 4 entes federados à administração pública direta: União, Estado, Município e Distrito Federal, só. E eu só tenho 4 possibilidades de ente administrativo: autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, tá aí empresa pública. Agora, ministério, Senado, Congresso, Assembleia, Câmara Municipal, Secretaria de Saúde, Secretaria da Receita, Receita Federal, né? Assim, Secretaria da Receita Federal, por exemplo, todos eles são o quê? Órgãos do município, do estado, do Distrito Federal e da União. Então, o que ocorre é que tanto a administração pública direta quanto a administração pública indireta, eles podem desconcentrar internamente suas atividades. A desconcentração é a divisão interna de um ente em departamentos, em pequenas células que nós chamamos de órgãos. E por que nós estamos dizendo isso? Que nós estamos estudando estrutura e organização da administração pública. Órgãos são os famosos departamentos, os setores, que dentro do direito administrativo nós utilizamos normalmente a nomenclatura órgãos, ministérios, secretarias. Tudo bem? Agora vamos voltar lá para o nosso mapa esquemático para a gente entender isso direitinho aqui no nosso mapa. Olha só. Eu coloquei aqui, ó, teoria do órgão, compartimentos ou células integrantes da pessoa jurídica de direito público interno, tanto da administração pública descentralizada quanto da administração pública centralizada, dotados de competência própria para melhor distribuição do trabalho. O elemento humano, que são servidores públicos, é que compõe esses órgãos. Então, olha só, quando eu falo em órgãos, eu estou falando de concentração e desconcentração. Ela ocorre tanto dentro da administração pública direta quanto indireta. Gente, olha a pegadinha do concurso. Não confunda descentralização com desconcentração. Não confunda centralização com concentração. Olha como o nome é parecido e quase dá um nó. Concentração e desconcentração eu uso para me referir aos órgãos. Quando um desses 8 entes aqui resolvem, e eles normalmente fazem isso, dividir internamente as competências de trabalho, o exercício do poder, escalonam em departamentos, em setores, eu digo que uma desconcentração, tá? Desconcentração e concentração em relação aos departamentos, aos órgãos, a distribuição da hierarquia interna de qualquer um desses entes aqui. Tudo bem? Gente, deu um nó, não deu? Professora, descentralização, centralização, desconcentração, concentração. Eu recomendo que vocês assistam algumas videoaulas para entender a diferença. Eu vou ser sincera, dentro do concurso de organização da administração pública, o que mais cai é essa diferença. Eles vão perguntar assim para vocês: a autarquia é uma administração pública desconcentrada? Não, é uma administração pública descentralizada, mas ela pode ter, e provavelmente vai ter, desconcentração. O que é isso? Repartir internamente as suas competências em órgãos, ou seja, em departamentos, em pequenas unidades.
Também pode sair assim, olha, a administração pública direta, que são os municípios, o Estado, o Distrito Federal e a União, elas é uma administração pública concentrada em relação a órgãos. Uma administração pública concentrada, eu posso estar tanto falar da indireta quanto da direta, tá? Então, vocês prestem bastante atenção nessas nomenclaturas que dão um nó danado. Eu recomendo que vocês leiam novamente o nosso mapa esquemático, tá? E depois vocês peguem, assistem novamente essa videoaula e assista também outras videoaulas para facilitar para vocês o entendimento. Além desse mapa esquemático aqui, ó, que eu coloquei para vocês, explicando, tem um outro também, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Pera aí. Tem um outro que, se salvo engano, se ele não estiver lá em aula no encontro 6, ele vai estar em aula no encontro 7, que, pera aí, deixa eu pegar aqui, que vai estabelecer bem essa diferença aqui, ó. Pera aí, quadro esquemático 7. Aqui, ó. Aqui também eu faço, tem um outro mapinha aqui, ó. Administração pública direta, centralização. Administração pública indireta, quais são? Chamado descentralização, ok? Centralização, descentralização. Depois eu coloco a diferença de concentração e de desconcentração e faço uma tabelinha aqui dessa diferença, tá ok? Mais uma vez. O que vai ficar para o nosso próximo encontro? Nosso próximo encontro, eu vou explicar um outro quadro que eu quero que vocês tenham em mãos. Qual é a diferença entre, porque a minha internet já está querendo apitar também. Qual é a diferença entre autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, tá? E empresa pública. Eu também deixei um quadro comparativo, salvo engano, lá no encontro 7 e no encontro 6. É um quadro de uma folha só, com as principais diferenças desses entes administrativos, dessa administração pública indireta, que eu quero que depois vocês deem uma olhada. Gente, eu não vou me estender mais. Hoje eu vou fazer uma aula mais curtinha, porque vocês têm aí uma atividade de direito administrativo para poder fazer, atos administrativos, são 30 assertivas. Gostaria que vocês dedicassem o restante desse tempo para resolver essa atividade. Não vou, eu acho muito cansativo, não vou ficar aqui mais 1 hora para explicar essa diferença, então eu recomendo que vocês peguem o material, dá uma lida. Eu coloquei alguns slides também, bem separadinho, um só sobre fundação pública, outro só sobre autarquia, para vocês darem uma lida, que aí no próximo encontro eu vou entrar falando exclusivamente da administração pública indireta e a diferença entre elas, tá bom? E aí, fechando o conteúdo, eu vou aplicar uma atividade com vocês. Qualquer dúvida, envie para mim. Agora, deixa eu ver aqui os guerreiros. Nossa, nós temos aqui 24 guerreiros que estão até agora. Pelo que eu vi, 2, 3 só entraram e saíram falando, vixe Maria, não tô hoje para essa aula, tá bom? Mas, assim, é difícil você entender a organização da administração pública se você não tem uma base de princípios e se você não tem uma base de poderes. Então, tem que assistir às aulas, sim. Qualquer dúvida, envia para mim, tá bom? Eu vou parar por aqui, eu vou encerrar. Minha internet não está muito boa e essa aula já vai estar disponível para vocês. Próximo encontro, eu vou abordar com mais profundidade. Acredito que nós vamos aí não só 1 hora, mas nós vamos chegar aí a 1h30 de discussão, tudo bem? Espero em breve que nós estejamos em sala de aula. Eu estou com saudade de vocês, estou com saudade das nossas piadas, das nossas conversas, de vocês me encherem de perguntas, porque eu sei que vocês fazem muita pergunta, porque vocês #amam direito administrativo. Espero vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Depois me dá um feedback, se o volume do som tá legal, se a aula tá bacana, se esse negócio de ficar
abrindo aí a tela do computador, se ajuda ou dificulta, se vocês querem só o vídeo mesmo, sem acessar o conteúdo, eu preciso desse feedback para saber se eu estou ajudando ou atrapalhando vocês, tá bom? Beijo no coração e até o próximo encontro, daqui uns 20 minutinhos essa aula já está disponível para vocês. Até mais!